Livro Passos para o Reavivamento Espiritual, Cheios do Espírito Santo, de Helmut Helbel. Capítulo 2, parte 2. A parábola das 10 virgens. O que Jesus quer nos ensinar através da parábola das 10 virgens a respeito dos membros carnais e espirituais da igreja? Todas as 10 eram virgens. Todas tinham crenças bíblicas genuínas. Todas tinham lâmpadas. Todas tinham a Bíblia. Todas foram ao encontro do noivo. Todas aguardavam ansiosamente a segunda vinda. Todas dormiram. Todas ouviram o chamado e acordaram. Todas prepararam suas lâmpadas. Todas as lâmpadas se acenderam. Metade das virgens notou que suas lâmpadas se apagaram. Lâmpadas acesas consomem azeite para permanecerem acesas. A energia se consome. Após pouco tempo, 5 das virgens perceberam que suas lâmpadas estavam se apagando. As lâmpadas das virgens insensatas, que queimaram por um curto período de tempo, nos mostram que elas tinham uma porção do Espírito Santo, mas não o suficiente. Havia pouquíssimo óleo, essa foi a única diferença. Quando os 5 retornaram de sua busca e pediram para entrar, Jesus respondeu: "Eu não as conheço." Elas se preocuparam tarde demais com o azeite, ou seja, o Espírito Santo. A porta estava fechada. Através desta parábola de Jesus, podemos ver claramente que nossa relação pessoal com Ele depende do Espírito Santo. Quem não está cheio do Espírito Santo não será reconhecido por Jesus. Romanos 8, 8 e 9 diz: "Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele." Ou seja, de fato, um relacionamento pessoal e real com Jesus só é possível através do Espírito Santo. 1 João 3,24 diz: "Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu." Isto significa que a certeza que tenho da minha plenitude no Espírito Santo, ao mesmo tempo me dá a garantia de que eu estou em Cristo e Ele está em mim. Esta é exatamente a experiência que uma irmã teve quando participou dos 40 dias de oração. Através da presença do Espírito Santo em sua vida, ela experimentou uma relação com Deus completamente diferente e outros notaram a mudança que tomou lugar em sua vida. A irmã do sul da Alemanha escreveu o seguinte depois de ter estudado este livro: "Este livro, junto com as instruções do livro 40 Dias, Orações e Devoções para se preparar para a segunda vinda, disponível em inglês e espanhol, tornou-se uma grande e esperada bênção em minha vida. Assim como eu, muitos outros membros da nossa igreja têm confirmado que algo estava faltando em nossa experiência de fé e agora temos o privilégio de experimentar Jesus transformar nossa vida. Ele ainda está trabalhando em nós e, passo a passo, está atraindo-nos para mais perto dele." Um irmão escreveu o seguinte: "O livro Passos para o Reavivamento Espiritual tocou-me profundamente. Fui especialmente impactado pelo capítulo sobre as 10 virgens e pelo trecho: 'Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.' Romanos 8, 9. De repente, eu não tinha certeza se eu tinha o Espírito Santo e se ele estava trabalhando em mim. Eu estava sentindo dolorosamente a falta dos frutos correspondentes à presença dele em minha vida. Uma infinita e profunda tristeza tomou conta de mim. Então, eu li a oração da página 75 e senti um profundo desejo de receber o Espírito Santo,
e que Deus, o Pai, opere suas transformações em meu coração conforme a sua vontade. Obrigado por esse livro e pelas palavras que me comoveram profundamente. A maior tragédia para o cristão carnal é que ele não receberá a vida eterna se sua condição espiritual não mudar. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8:9. Concluindo, a diferença entre o membro espiritual e o membro carnal tem a ver com o Espírito Santo. O cristão espiritual está cheio do Espírito Santo. O cristão carnal não é ou não está suficientemente preenchido pelo Espírito Santo. Se você perceber que é um cristão carnal, não fique frustrado. Deus está lhe oferecendo um remédio, o Espírito Santo. Em alguns círculos, o Espírito Santo é superestimado. Por outro lado, em outros círculos, ele é negligenciado. Que o Senhor nos ajude a alcançar o equilíbrio bíblico. Comparação: a igreja primitiva e a igreja do fim dos tempos. Quando comparamos a igreja primitiva com a igreja atual, temos a impressão de que a igreja primitiva deve ter sido predominantemente composta por pessoas espirituais. O livro de Atos nos mostra que esta era a razão para o seu desenvolvimento rápido e positivo. Eles não tinham nenhum outro auxílio, mas estavam cheios do Espírito Santo. Atualmente, nós temos excelentes recursos em abundância, mas não permitimos que o Espírito Santo trabalhe. A. W. Tozer disse: se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje, 95% das coisas que nós fazemos continuaríamos a fazer e ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo tivesse se retirado da igreja primitiva, 95% das coisas que estavam sendo feitas iriam cessar e todos notariam a diferença. Será que aprendemos a viver sem o Espírito Santo? Será que as igrejas hoje consistem principalmente de cristãos carnais? Será que, como consequência, muitas vezes nós somos impotentes e geralmente não obtemos vitórias? Verificamos que em algumas regiões há um crescimento muito pequeno das igrejas. A razão para esses problemas graves poderia estar na atitude carnal. Cada vez mais vamos chegar à conclusão de que nosso problema central está na falta do Espírito Santo. Isso também vale para a nossa igreja em geral. No entanto, podemos mudar isso na área pessoal muito rapidamente com a ajuda de Deus. As seguintes colocações são especialmente dedicadas para os ministros da igreja, mas naturalmente se aplicam para todos. Johannes Mager diz: Paulo faz diferença entre cristãos espirituais e carnais através da plenitude ou falta de plenitude do Espírito Santo na vida do indivíduo. Batizados pelo Espírito Santo, mas sem a plenitude do Espírito Santo. Para o ministro, isto significa que eu posso ter uma formação teológica sólida, ser bem versado nas línguas originais da Bíblia e praticar habilmente a exegese. Posso ter recebido as grandes verdades bíblicas intelectualmente, entendê-las e ser bem versado na teologia dogmática de diferentes séculos. Eu posso ter uma boa compreensão da homilética e pregar sermões relevantes e realistas. Entretanto, apesar de todos os meus conhecimentos e talentos, posso não estar cheio do Espírito Santo. Livros, educação, bom equipamento técnico e até mesmo o carisma se tornam um substituto para a ausência do Espírito. Pregar, orar em público, organizar as atividades da igreja, preparar programas evangelísticos, dar aconselhamento pastoral. Tudo isto pode ser aprendido e também colocado em prática sem o Espírito Santo. Ellen White escreveu essa possibilidade perigosa da seguinte forma:
A razão por que há tão pouco do Espírito de Deus é que os pastores aprendem a trabalhar sem ele. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 383. Para resumir, ser carnal significa viver por meio de nossas capacidades e habilidades humanas, sem ser preenchidos com o Espírito Santo ou com apenas uma porção insuficiente dele. O principal problema no cristianismo carnal. As grandes leis éticas da Bíblia, amar seu inimigo, perdoar a todos por tudo, vencer o pecado, etc., só podem ser alcançadas através do poder do Espírito Santo, não através do esforço humano. Isso nos mostra que o principal problema no cristianismo carnal é que a vida passa a estar baseada apenas em esforços humanos. Não podemos realizar a vontade de Deus apenas por nossas forças. Vamos ler alguns versículos da Bíblia sobre este tópico. Isaías 64, 6. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Jeremias 13, 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Ezequiel 36, 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Romanos 8, 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Ou, a mente regida pela carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Ellen White disse muito claramente e com precisão: aquele que está tentando alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. O homem não pode ser salvo sem obediência, mas suas obras não devem vir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Acredito que essas referências demonstram que não somos capazes de fazer a vontade de Deus sem o Espírito Santo. Nossa principal preocupação deve ser a de escolhermos sempre a vontade de Deus, e assim Deus nos dará a força para a realizarmos. Esta é a compreensão exata da doutrina da justificação pela fé, que é extremamente importante e libertadora. O que pode acontecer quando tentamos realizar algo que ultrapassa nossas forças? Eu não consigo fazer isso, falhei de novo. O que acontece no minuto que me dou conta da minha incapacidade? Provavelmente me sentiria frustrado. Eu penso que este problema é muito mais frequente na geração mais jovem do que na mais velha. As pessoas mais velhas ainda têm um senso mais forte do dever, um senso de obediência na família, escola e trabalho. Assim, elas não ficam tão facilmente irritadas por uma decepção como seria o caso das pessoas mais jovens. Porém, esse problema é igualmente presente entre jovens e idosos. A diferença é que a pessoa mais jovem percebe isso mais nitidamente. Viajar pelo caminho da fé através de sua própria força é o maior problema de todo cristão carnal, quer ele tenha consciência disso ou não. Como vamos resolver esse problema? Uma pessoa pode orar mais intensamente pela ajuda de Deus e decidir tentar se esforçar mais. Já outra pessoa pode pensar: não é necessário considerar esse assunto de forma tão rigorosa, e passar a levar as coisas de forma mais casual e se sentir mais livre. Outra pessoa pode até abandonar completamente sua fé e até se sentir melhor. O único problema é que essas soluções aparentes são falsas e as consequências virão mais cedo ou mais tarde. A solução correta é levar as leis de Deus a sério,
porque Ele nos ama e suas leis são para o nosso próprio bem. No entanto, precisamos do poder de Deus para isso. O caminho certo é viver no poder do Espírito Santo. Assim, haverá aumento da alegria, motivação e energia para tomar as decisões corretas. O problema central. Penso que podemos reconhecer onde está o nosso verdadeiro problema. Tem a ver com o cristianismo carnal. Ficou claro por que Jesus não quer ter nenhum seguidor morno? Esses seguidores não têm vida em abundância como Deus nos quer dar e são mau exemplo, embora a maioria deles não tenha consciência disso. O problema é muito mais grave do que pensamos. Cristãos de coração dividido são piores que os infiéis. Por suas palavras enganosas e posição evasiva, levarão muitos a se desviar do caminho correto. No livro Cristo, Nossa Justiça, escrito por Arthur G. Daniels, podemos encontrar o seguinte: formalismo é extremamente enganoso e destrutivo. É o precipício escondido e inesperado que ameaçou destruir a igreja muitas vezes através dos séculos. Paulo nos adverte que esta aparência de piedade, segundo a Timóteo 3,5, sem o poder de Deus, sem o preenchimento do Espírito Santo, seria um dos perigos dos últimos dias, e nos censura a não nos deixarmos levar por essa atitude confortável e enganosa. Possíveis fatores que levam ao cristianismo carnal. Existem diversos fatores ou razões que podem levar a um cristianismo carnal. 1. Ignorância. Nós não nos dedicamos o suficiente com o tema Vida com o Espírito Santo, ou não encontramos a maneira para colocá-lo em prática. 2. Incredulidade ou pouca fé. Estar cheio do Espírito Santo tem como pré-requisito a entrega total de nossa vida a Jesus Cristo. Talvez não estejamos conscientes disso, ou talvez tenhamos medo de que o Senhor nos dirija de maneira diferente do que esperamos. Isso significa que nós não confiamos o suficiente no amor e na sabedoria de Deus. 3. Conceitos errôneos. Muitas pessoas podem pensar que estão cheias do Espírito Santo, mesmo que elas na realidade não estejam por completo ou estejam apenas parcialmente. Este parece ser o problema mais frequente. 4. Estar muito ocupado. As pessoas estão tão sobrecarregadas que elas acham que não têm tempo para manter um relacionamento com Cristo. Ou tomam pouquíssimo tempo com Cristo e não fazem qualquer progresso ao conectar-se com Deus. 5. Pecados ocultos ou talvez a falta de confissão. Isto é como um curto-circuito, ou seja, não há conexão com o poder de Deus. 6. Atuar de acordo com os seus sentimentos. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Será que minhas decisões são tomadas confiando em Deus ou de acordo com os seus próprios sentimentos? Esta declaração de Roger Morneau realmente me impressionou. Os Espíritos encorajam as pessoas a ouvir os seus próprios sentimentos no lugar de ouvir a palavra de Cristo e seus profetas. De nenhuma maneira mais segura poderiam os Espíritos obter o controle da vida das pessoas sem que elas percebessem o que está realmente acontecendo. Roger Morneau, Viagem ao Sobrenatural. Por que eu deveria pedir pelo Espírito Santo se já estou cheio do Espírito? Por um lado, o Espírito Santo nos foi concedido para que permanecesse em nós. Por outro lado, devemos pedir continuamente pelo Espírito Santo com fé. Como podemos resolver esta aparente contradição? Por um lado, Jesus disse em João 14,17: pois Ele, o Espírito Santo, vive com vocês e estará em vocês. Atos 2,38 diz:
Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Por outro lado, quando Jesus ensinou sobre a oração, ele disse em Lucas 11, 9 a 13, peçam e lhes será dado, quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nosso Salvador mesmo deu o mandamento, enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. Em ambos os casos, o texto original grego quer dizer, permita-se ser preenchido continuamente e repetidamente pelo Espírito. Solução. Ellen White explica, todavia as operações do Espírito estão sempre em harmonia com a palavra escrita. Como sucede no mundo natural, assim também se dá no espiritual. A vida natural é preservada a todo momento pelo poder divino. Todavia, não é sustentada por um milagre direto, mas mediante ao uso de bênçãos colocadas ao nosso alcance. De igual forma, é a vida espiritual sustentada pelo uso dos meios supridos pela providência. Se o seguidor de Cristo quiser crescer até chegar a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, Efésios 4,13, precisa comer do pão da vida e beber da água da salvação. Precisa vigiar e orar e trabalhar, dando em todas as coisas atenção às instruções de Deus em sua palavra. Nossa vida começa no nosso nascimento. Para manter esta vida, temos que comer, beber, fazer exercícios, etc. Nossa vida espiritual funciona exatamente da mesma maneira. Recebemos o Espírito Santo através do nosso batismo por imersão. Nascemos de novo. E esta vida espiritual deve permanecer em nós para sempre. Para manter esta vida espiritual, é necessário utilizar os meios espirituais que Deus preparou para nós. O Espírito Santo, a Palavra de Deus, a oração, o nosso testemunho, etc. Jesus disse em João 15:4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Veja o que Ellen White diz a respeito disto. Permanecer em Cristo significa receber constantemente de seu Espírito uma vida de inteira entrega a seu serviço. O desejado de todas as nações, 479. É por isso que precisamos pedir diariamente pelo Espírito Santo com fé, nos rendendo ao Senhor todas as manhãs com tudo o que temos e somos. Onde estou? Você conseguiu reconhecer a qual grupo pertence? Quando minha querida mãe tinha 20 anos, um homem perguntou a ela o que Deus significa para você. Ela respondeu que não estava interessada em fé. Ele então respondeu, e se você morresse esta noite? Este comentário duro teve um efeito muito positivo, pois a levou a fazer um compromisso com Jesus e sua igreja. Talvez essa questão vá ajudá-lo também. Suponha que você morra hoje, ataque cardíaco, acidente. Você tem a certeza da vida eterna em Jesus Cristo? Não permaneça incerto. Sua felicidade depende disto. Fiquei muito alarmado quando comecei a compreender a magnitude desse problema, a falta do Espírito Santo. Eu pensei e orei muito se eu deveria ou não acrescentar o seguinte parágrafo. Eu vou arriscar, porque nossa felicidade nesta vida e na vida eterna depende disso. Além do mais, isto possui grande influência no casamento, na família, na igreja e no nosso trabalho diário. Não sei se isso se aplica a todos, mas eu quero ser ajuda para as pessoas, uma vez que tenho sido ajudado também. É crucial que todo aquele que é carnal perceba isso. Caso contrário, ele não poderá mudar esta situação mesmo com a ajuda de Deus.
Deus, em seu infinito amor, quer nos abençoar ricamente através de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, proporcionado pelo Espírito Santo. Como resultado, grande perda pode ser evitada e bênçãos imensuráveis podem ser experimentadas. Se nós ainda não temos este relacionamento íntimo com Jesus, podemos alcançar isto imediatamente com a ajuda de Deus. Mais detalhes nos capítulos 3 e 5. O problema do cristianismo carnal é descrito na Bíblia de diferentes maneiras. Os diferentes grupos e as pessoas diferentes que compõem esses grupos podem ter enfoques variados, mas o problema central é o mesmo. As descrições são: 1. Conforme a carne ou carnal, Romanos 8, 1 a 17, 1 aos Coríntios 3, 1 a 4, Gálatas 5, 16 a 21 e outros textos. 2. Tolo. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13. O estado da igreja representada pelas virgens tolas é também descrito como Laodiceia. 3. Morno. Carta a Laodiceia. Apocalipse 3, 14 a 21. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Não é incrível? Jesus prefere o frio ao morno. Qual é a razão disso? Cristãos de coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviarem-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. O cristão morno engana ambas as partes. Nem é bom mundano, nem bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro poderia realizar. Nossa alta vocação, página 346. 4. Não nasceu de novo, ou deixou de permanecer nesta condição. João 3, 1 a 21. O novo nascimento é uma experiência rara nos dias de hoje. Isto é um motivo pelo qual há tantas perplexidades nas igrejas. Muitos que assumem o nome de cristãos são profanos, não santificados. Dizem ser batizados, mas foram enterrados vivos. O eu não morreu e, portanto, não ressuscitaram para uma nova vida em Cristo. 5. Aparência de piedade. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Segunda carta a Timóteo 3, 5. Arthur G. Daniel diz o seguinte sobre isto: o formalismo é extremamente enganoso e destrutivo. É o precipício escondido e inesperado que ameaçou destruir a igreja muitas vezes através dos séculos. Paulo nos adverte que esta aparência de piedade, sem o poder de Deus, sem o preenchimento do Espírito Santo, seria um dos perigos dos últimos dias e nos adverte a não nos deixarmos levar por essa atitude confortável e enganosa. Também podemos encontrar algumas declarações impactantes de Ellen White. 1. Apenas alguns. Em meu sonho, uma sentinela se achava à porta de um importante edifício e perguntava a cada um que queria entrar: recebestes o Espírito Santo? Tinha na mão uma fita métrica e apenas muito poucos eram admitidos a entrar no edifício. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 109. 2. Nenhum entre 20 está pronto. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nem um entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Serviço Cristão, página 30. 3. Por que estamos tão sonolentos? Porque os soldados de Cristo estão tão sonolentos e indiferentes, é porque entretêm tão pouca e verdadeira comunhão com Cristo,
porque se acham tão destituídos de seu espírito. O Grande Conflito, 507. 5. Um grande perigo. Não me demorarei aqui sobre a brevidade e incerteza da vida, mas há um terrível perigo que muitos subestimam e que não é compreendido suficientemente, em adiar atender à voz suplicante do Espírito Santo de Deus, preferindo viver em pecado, pois isto é o que é, na verdade, esse retardamento. Caminho a Cristo, página 32. Qual é o pai dos pecados? Porque eles não creem em mim. João 16:9. O sinal de que nós realmente acreditamos e confiamos em Jesus é nossa completa rendição a Ele. Tem a ver com nossa entrega completa e nossa vontade de segui-lo em tudo. Eu quero reafirmar. Acrescentei esse trecho porque acredito que ele contribui para a nossa felicidade nesta vida e na vida eterna. Isso também agrega influência sobre o casamento, a família e a igreja. Perguntas e mais perguntas. A questão crucial é se você está cheio do Espírito Santo ou não, mas como é que uma pessoa pode reconhecer se está cheia do Espírito Santo? Quais são os pré-requisitos necessários? Quais são os resultados positivos de uma vida com o Espírito Santo? O que acontece quando você erroneamente pensa que está cheio do Espírito Santo? Seja grato pelos sinais. Agradecemos ao Senhor porque estamos nos dedicando mais e mais ao tema do reavivamento. Nosso grande e maravilhoso Deus tem razões importantes para estar nos motivando ao reavivamento do Espírito Santo. Quais poderiam ser as razões? 1. Ele quer aliviar nossa deficiência e nos livrar do nosso estado de Laodiceia. 2. Ele quer nos preparar para a breve volta de Jesus e para o tempo especial que antecede sua volta. 3. Ele quer trazer o grande e último reavivamento, Apocalipse 18, 1 e 2, ao mundo através daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17, e a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12. Agradeçamos também a Deus que todo cristão carnal pode rapidamente se tornar um cristão espiritual, e porque todo aquele que vive no Espírito Santo pode crescer para a plenitude de Cristo. Este é o nosso trabalho agora e no futuro também. Agora vamos para mais uma experiência no final deste capítulo. Nova motivação e alegria interior. Uma irmã na igreja me deu o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Fiquei muito impressionado com o conteúdo. Eu estava procurando por algo assim há muito tempo e finalmente tinha encontrado. Então eu comecei a organizar a minha vida espiritual e só então percebi que eu ainda tinha que fazer uma coisa: entregar-me completamente a Jesus. A partir daí, o Senhor me acordava muito cedo a cada manhã e me dava tempo para fazer minhas devoções pessoais. Estudei um capítulo do livro para as 40 madrugadas por dia. Notei claramente que o meu relacionamento com Jesus cresceu e tornou-se cada vez mais profundo e mais íntimo. O Espírito Santo estava trabalhando em mim. Após a leitura do livro 40 Madrugadas, eu comecei a estudar o volume 2 das 40 Madrugadas. Inclusive, já estudei cada um destes livros 4 vezes. Agora, não posso mais fazer nada antes de ter minha comunhão diária com Deus. Os resultados são impressionantes, porque minha nova motivação e alegria interior não podem permanecer despercebidas. Durante esse tempo, tive o privilégio de ter muitas experiências com Deus. Eu também procurei oportunidades para compartilhar minhas experiências. A íntima relação com Jesus faz com que muitas coisas se tornem sem importância e transforma preocupações desnecessárias em assuntos resolvidos.
Desejo e oro para que muitas pessoas tenham essa experiência que eu tive o privilégio de ter.